Eu posso também trabalhar aqui algumas funções do Excel. Vocês observam que nesse caso aqui do soma, o que, que nós fizemos aqui? Eu fiz uma soma, ó, o F4, F3 mais o F4. Digamos que nessa parte aqui, ó, vou colocar aqui, utilizar a função soma. Digamos que aqui eu queira somar todos esses itens, que seria o F3 mais F4, F5 e até o F6. Eu poderia fazer como essa soma? Do jeito que eu tinha feito anteriormente, que seria igual, dou um clique no primeiro, mais, dou um clique no segundo, mais, dou um clique no terceiro, mais, dou um clique no quarto. E pressiono a tecla Enter. O Excel fez o cálculo e me deu o resultado. Só que aqui vocês observam o seguinte, digamos que nós estamos trabalhando aqui com uma relação aqui de 50 números. Eu vou fazer um por um, vai dar um trabalho enorme. Para isso, quando eu faço isso que eu fiz aqui, eu estou trabalhando com fórmulas que eu mesmo estou criando. Só que o Excel, ele tem recursos de funções. Essas funções elas já fazem fórmulas, só que são fórmulas internas do Excel. Vou apagar aqui e refazer essa mesma conta, mas utilizando a função. Primeiro que vem é o sinal de igualdade, que isso é em qualquer fórmula do Excel, eu utilizo essa forma. O nome da função que eu utilizo para somar é soma, então eu digito soma. Quando eu começo a digitar aqui no Excel, ele já me dá uma relação de nomes de funções relacionado com o que eu estou digitando. Aqui eu localizei aqui a função soma, posso dar um duplo clique nela, ele já continua e dá aqui na parte de baixo uma instrução de o que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que colocar o número 1. Eu posso dar um clique no primeiro. Agora eu quero fazer o que nessa função aqui? Eu quero somar do F3 até o F6. Quando eu quero colocar até, eu utilizo dois pontos. Quando eu quero dizer e, ou seja, se eu quiser somar o F3 e o F6, eu colocaria ponto e vírgula. Nesse caso do exercício aqui, eu quero somar do F3 até o F6. Então, eu quero somar um intervalo também. Então, eu coloco dois pontos. E daí eu posso digitar o F6 ou eu posso clicar no F6, que é o último. Vocês observam que ele já selecionou e vai, quando eu pressionar Enter, ele somou e me deu o resultado. Então, pessoal, isso daí é uma forma diferente de fazer esse cálculo, mas que eu vou ter o mesmo resultado. Outra parte do Excel, eu coloquei aqui algumas funções que nós vamos trabalhar nessa aula. O outro é a função média. Média. O que é média, pessoal? Digamos que eu tenho aqui esses números aqui, ó. Eu tenho aqui do F3 até o F6 tem esse número. Para mim fazer a média, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a média aqui. Digamos que eu tenho a função do Excel que faz a média, mas eu poderia também fazer de maneira manual. Se eu tivesse uma calculadora, o que eu faria para fazer a média? Eu teria que somar esses números e dividir pelo número de itens. Ou seja, eu somo esse, mais esse, mais esse e divido por 4, que são 4 itens. Vamos testar aqui no Excel. Primeiro vem com o sinal de igualdade. Daí eu vou somar esse, mais este, mais este, mais este. E divido por 4. Só que, um detalhe, o Excel ele utiliza aquela regra lá da matemática para efetuar cálculo da seguinte forma. Primeiro, o Excel calcula divisão e multiplicação para depois calcular a soma e subtração. Então, nesse caso, eu fazendo isso daqui, o que vai acontecer? O Excel, primeiro ele vai fazer a divisão. Então, ele vai pegar o F6 e dividir por 4 para depois ele somar os itens. Então, eu fazendo a forma desse jeito aqui, não vai atingir o resultado que eu quero. O que eu poderia fazer? Eu poderia isolar as partes entre parênteses. Por exemplo, eu quero somar essa parte primeiro, então eu coloco aqui o F3 mais F4 mais F5 mais F6 entre parênteses. Daí o Excel faz essa soma. Daí eu pego o resultado disso e divido por 4. Vamos pressionar Enter para ver o que acontece? Então, a média desses números aqui
é 1.260. O Excel calculou aqui e me deu o resultado. Então a média é 1.260. Como nesse caso aqui eu tenho aqui um local que eu já calculei, eu poderia também fazer o seguinte: vou apagar aqui, eu posso pegar igual, aqui eu já tenho a soma, dou um clique nela e divido por 4, porque eu sei que são 4 itens. Pressiono a tecla Enter, pronto, o Excel efetuou o cálculo e deu a média também, que é uma outra maneira de se calcular. Aqui no Excel existe várias maneiras de efetuar o cálculo. Vai depender da situação, vai depender da planilha. Nós temos sempre que buscar uma maneira mais simples possível para efetuar o cálculo e que atinja o resultado que eu espero. Só que o Excel ele trabalha com funções, igual eu já disse. E o Excel ele tem uma função que já faz essa parte de média. Então ela dá uma facilitada em nossa vida. Eu não preciso fazer ele na unha, digamos assim, fazer ele manualmente. Eu posso utilizar igual, a função para calcular a média é média mesmo. Quando eu começo a digitar o nome da função, ela já aparece aqui, dou um clique duplo, daí eu vou colocar o número 1, que seria o primeiro, 2 pontos, que quer dizer até, e coloco o endereço do último. Só que eu estando nesse ponto aqui, eu posso também simplesmente clicar e arrastar. Daí ele já automaticamente ele preenche o primeiro, que é o F3, o 2 pontos e o último. Daí eu só fecho o parênteses e pressiono o Enter. Se eu fechar o parênteses sem pressionar o Enter, o Excel também já vai fazer o cálculo. Olha lá, deu o mesmo resultado. Então a média ele calculou e me deu o resultado.